A professora Inês é da Universidade do Porto e responsável por um programa, o Serviço de Orientação Profissional e de Desenvolvimento da Carreira ao Longo da Vida. Deixo para a professora Inês se apresentar melhor com suas palavras. Vai fazer uso disso? Da caneta? Quer? Eu me enrosquei com ela. Talvez se eu tivesse sentado. Bom, então, muito bom dia. É de facto com muita satisfação que eu estou convosco hoje, não só porque é muito bom sentir que há este desejo de unir esforços para conseguir levar adiante um projeto que me parece um projeto não só muito legítimo da parte dos profissionais da orientação profissional, mas também, com certeza, um projeto importante para cada um de vós que naturalmente investe a sério nestas questões e pretende vê-las mais reconhecidas e ampliadas no contexto escolar. E isso é, de facto, muito importante. Sobretudo por existir esta lógica de cooperação entre profissionais. Isso é, sem dúvida, de louvar. O meu gosto por estar aqui hoje é acrescido do facto de estarmos num ano que também é um ano simbólico, porque é o ano de Portugal no Brasil. Digamos que eu venho então trazer um pequeno contributo do que em Portugal vamos fazendo ao nível da orientação escolar e profissional em contexto educativo, sendo que devo dizer-vos desde já o seguinte. Gostaria de estar aqui hoje na condição de alguém que vos venha expor uma boa prática, de alguém que vos vem falar de uma experiência exemplar. Gostava muito, de facto, não é? Mas tenho que, logo à partida, ressalvar que não é disso que eu vos venho aqui falar. Porque o processo em Portugal, tendo em conta a resenha histórica da Lucy, é bem mais recente e, neste momento, ainda são muitas as conquistas por realizar. E, de facto, acho que isso vai ficar perceptível à medida que eu vos for expondo algumas das linhas que descrevem as práticas da orientação escolar e profissional nas escolas portuguesas. A Lucy delegou em mim a minha própria apresentação e, portanto, antes de avançar para essa apresentação das linhas orientadoras da intervenção vocacional em contexto escolar, dizia-vos então rapidamente, de facto, sou professora de Psicologia Vocacional, é uma das minhas áreas de interesse de investigação, concretamente o comportamento e o desenvolvimento vocacional. Para além disso, sou responsável pelo Serviço de Consulta Psicológica de Orientação Vocacional ao longo da vida da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e sinto que hoje estou aqui especialmente nessa condição de responsável por esse serviço, que é um serviço de apoio à comunidade e que, de facto, tem vindo a responder a várias solicitações de escolas, sobretudo escolas que estão desprovidas de técnicos superiores de psicologia para prestar este apoio ao nível da orientação escolar e profissional nas escolas. E, por isso, o que vos vou falar hoje aqui é, por um lado, da realidade do que existe na escola, ou não existe na escola, e, por outro lado, daqueles que vão sendo os contributos do SCPOV, que é a sigla do Serviço de Consulta Psicológica de Orientação Vocacional ao longo da vida, os contributos singelos, mas acho que significativos, apesar de tudo, que o SCPOV tem vindo a dar para a melhoria das condições de trabalho do psicólogo na escola, sobretudo neste âmbito de orientação escolar e profissional. E por isso falávamos um bocadinho desses vários aspectos. Bom, é inevitável, não é, começarmos por aqui, começarmos por falar um pouco daquelas que são as políticas públicas de educação em Portugal e de que forma é que estas políticas públicas acabam por desenhar determinadas agendas relativamente ao papel e ao lugar que a orientação escolar e profissional assume nas escolas. Claro que, desde logo,
Peço desculpa, eu acho que passou... Não, está bem. Claro que desde logo aqui são fundamentais a ideia dos calendários também, dos calendários oficiais, não é? Quais são aqueles momentos que correspondem a transições normativas para as quais é socialmente e institucionalmente esperada a intervenção do psicólogo no âmbito da orientação escolar e profissional. E depois, para além disto, para além de vos dar a conhecer um pouco a estrutura organizadora do sistema educativo português, situando nela esses mesmos momentos, esses mesmos pontos de transição normativa, também vos falaria do enquadramento legal, portanto, daquele que é o conjunto de regulamentos específicos, de dispositivos que têm vindo a estruturar, do ponto de vista oficial, a intervenção do psicólogo no contexto educativo. Bom, aqui neste diapositivo vocês têm uma representação que pretende não ser complexa, mas de facto não é fácil simplificar o que por natureza tem alguma complexidade, e que é o diagrama do sistema educativo português. Portanto, como podem verificar, temos na linha de cima a organização do ponto de vista etário. Aqui temos as idades, não sei se conseguem ver bem. Não se vê muito bem. Não sei se poderia reduzir a luz um bocadinho. Vê-se melhor um pouco agora. Bom, então o que é que nós temos? Aqui nas primeiras idades, dos 3 aos 5 anos, temos o período da educação pré-escolar, não obrigatória, mas universal. E, portanto, o Estado procura proporcionar condições, nomeadamente estruturas sociais, que possam permitir às famílias a inclusão das crianças pequenas neste nível de educação pré-escolar. Depois, a partir dos 6 anos e, neste momento, até aos 18, temos o período da escolaridade obrigatória. Portanto, até aqui a escolaridade obrigatória era de 9 anos, neste momento está estendida para 12 anos. E ao longo da escolaridade obrigatória temos 3 grandes, ou 2, se calhar melhor dizendo, 2 grandes ciclos de estudos. O ciclo de estudos básico corresponde ao vosso fundamental, aproximadamente. Depois temos o ensino médio, que corresponderá, o vosso ensino médio, que corresponderá ao nosso ensino secundário, não é? Portanto, o ensino básico organizado em 3 ciclos, o primeiro ciclo de 4 anos, o segundo ciclo de 2 e o terceiro ciclo de 3 anos. E a primeira grande transição, que requer de alguma maneira, ou pelo menos é entendido que ela pode requerer o apoio do psicólogo ao nível da orientação escolar e profissional, situa-se justamente aqui nesta transição do terceiro ciclo do ensino básico para o ensino secundário, aquilo que nós designamos pelo 9º ano de escolaridade. Aliás, uma das questões que aparece formulada nos documentos de divulgação da orientação escolar e profissional tem como título 9º ano e agora. Não é? Portanto, coloca-se aqui, digamos, que o primeiro grande momento de questionamento relativamente à escolha de um percurso de formação que conduzirá depois a um projeto de realização profissional. E o segundo grande momento situa-se ali na transição do ensino secundário para o ensino superior, onde, mais uma vez, estamos perante uma transição calendarizada, institucionalmente, e para a qual também é, de alguma maneira, solicitado o apoio do psicólogo. Hoje, centrar-me-ei essencialmente na forma como está prevista a organização destas intervenções, sobretudo nestes 2 momentos, assinalados ali com um círculo, embora tenha, nos últimos anos, também ganho tradição a intervenção que se faz na transição do ensino superior para o mundo do trabalho. Mas aqui já não é a orientação escolar e profissional, estamos a falar essencialmente de orientação profissional e na universidade. Portanto, já foge um pouco ao âmbito do atual seminário.
Então, em Portugal, como é que tudo começou? Tudo começou, de facto, com a criação da Lei de Bases, que é também uma lei orgânica do sistema educativo, em 1986, e que prevê, no artigo 26º, a criação de uma valência no sistema educativo de apoio psicológico e orientação escolar e profissional. E, concretamente, o enunciado do artigo refere que o apoio ao desenvolvimento psicológico dos alunos e à sua orientação escolar e profissional, bem como o apoio psicopedagógico às atividades educativas e ao sistema de relações da comunidade escolar, são realizados por serviços de psicologia e orientação escolar profissional inseridos em estruturas regionais escolares. Este artigo dá, de facto, o pontapé de saída para a criação da carreira do psicólogo em contexto escolar e, mais propriamente até, pontapé de saída para a criação dos chamados SPOs, Serviços de Psicologia e Orientação. E é com a criação dos SPOs que, de facto, ocorre a institucionalização e o reconhecimento institucional da orientação vocacional no sistema educativo, mais propriamente com o Decreto de Lei número 190 de 1991, 17 de maio de 1991. Então, o que é que descreve este Decreto de Lei? Essencialmente, com ele, o Estado procura dotar o sistema educativo das estruturas especializadas ao nível de orientação educativa, que considera fundamentais, inserindo-as na rede escolar e atribuindo-lhe determinadas competências, nomeadamente a realização de ações de apoio psicológico e de orientação escolar e profissional, aqui em conformidade com o que estava estabelecido na Lei de Bases do Sistema Educativo. E o papel que é definido para estes serviços, que têm como missão a orientação educativa, é o de acompanhar o aluno ao longo do percurso escolar, contribuindo para identificar os seus interesses e aptidões, intervindo em áreas de dificuldade que possam surgir na situação de ensino-aprendizagem e facilitar, de um ponto de vista mais global, o desenvolvimento da identidade pessoal e a construção do seu próprio projeto de vida. Portanto, temos aqui a ideia de que os SPOs teriam um papel importante na formação do cidadão. E este reconhecimento ocorre aqui pela primeira vez com este diploma. O decreto de lei permite configurar logo à partida um modelo de intervenção deste tipo de serviços de psicologia e orientação, mostrando que na educação pré-escolar e no primeiro e segundo ciclos do ensino básico, este modelo deveria configurar uma intervenção de natureza predominantemente psicopedagógica. Ao passo que no terceiro ciclo do ensino básico, que assim como no ensino secundário, deveria então integrar a valência da orientação escolar e profissional. Logo aqui o próprio diploma manifesta alguma incoerência relativamente àquela que é a visão do desenvolvimento vocacional, não é? Porque está, uma vez mais, a associar os pontos de intervenção a pontos de descontinuidade normativa, quando, na verdade, a intervenção vocacional e de orientação vocacional não teria por que não começar na educação pré-escolar, não é? Como vamos ver até mais adiante. Em concreto, quais são as atribuições que o decreto associa aos serviços de psicologia e orientação? Portanto, determina que o aluno deve ser acompanhado, quer individualmente, quer em grupo, ao longo de todo o processo educativo, sendo que, para além desse acompanhamento ao aluno, o técnico ou os técnicos inseridos nestes serviços têm igualmente uma outra tarefa, que é o apoio ao desenvolvimento das relações interpessoais no interior da escola e entre esta e a comunidade. Veremos também mais adiante que esta vertente, de facto, não é assumidamente uma área de trabalho do psicólogo na escola, por motivos diversos que também iremos apontar.
Quanto às atribuições, aqui no diapositivo aparecem destacadas apenas as que dizem respeito em especial à intervenção no âmbito da orientação escolar e profissional. E são elas, então, contribuir em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares para a identificação dos interesses e aptidões dos alunos, de acordo com o seu nível de desenvolvimento global e etário, promover atividades específicas de informação escolar e profissional que possam ajudar os alunos a posicionarem-se face à oferta de formação e às oportunidades disponíveis, quer ao nível dos estudos e formações, quer ao nível da realização profissional, procurando aqui também criar a ponte entre a escola e o mundo do trabalho. E ainda o desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando todas as etapas do processo de escolha e o próprio processo de planeamento de carreiras. Relativamente às questões da orientação escolar e profissional, são definidas de forma ainda mais específica as competências deste serviço no artigo 6º, designadamente o apoio a prestar aos alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida, o planeamento e a execução de atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente através de programas a desenvolver com grupos de alunos ao longo do ano letivo, e de apoio individual ao seu processo de escolha. E ainda, e são várias, não é? Realizar ações de informação escolar e profissional sob modalidades diversas, garantindo que os alunos tenham uma participação ativa na exploração das técnicas e dos materiais que sejam utilizados com esse fim. Colaborar na planificação e acompanhamento de visitas de estudo, experiências de trabalho, estágios e outras formas de contacto dos alunos com o meio e com o mundo das profissões. Colaborar com outros serviços, nomeadamente, no caso português, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, no que se refere aqui à organização de programas de informação e de orientação profissional, e ainda o desenvolvimento de ações de informação e de sensibilização, quer dos encarregados de educação, dos pais, quer da comunidade globalmente considerada, no que respeita à questão da escolha, a escolha escolar e a escolha profissional. Quanto à composição das equipas técnicas que ficariam encarregues destas competências, aquilo que a lei prevê é que estas equipas seriam constituídas de uma maneira multiprofissional, não é? Portanto, teríamos os psicólogos à cabeça destas equipas técnicas. Ao nível da educação pré-escolar e no primeiro e segundo ciclo do ensino básico, admitia-se ainda que estas equipas pudessem integrar professores, desde que eles tivessem especialização adequada ao efeito e que passariam a ser designados especialistas de apoio educativo, e ao nível do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário, também professores, desde que estivesse garantida esta condição, portanto, terem uma especialização em orientação escolar e profissional, e estes professores designar-se-iam, do ponto de vista funcional, como conselheiros de orientação. E, para além disso, técnicos de serviço social, aqui também presentes nesta equipa técnica. Quanto à organização dos serviços, aquilo que estava contemplado na lei é que cada serviço iria dispor de uma equipa técnica própria e a sua área de atuação iria abranger uma escola ou uma pequena área escolar em que se encontrasse sediado o próprio SPO. Sendo que se deixava aqui em aberto a possibilidade de essa área de influência do SPO poder ser alargada geograficamente, tendo em conta a área adstrita à própria Direção Regional de Educação. Temos a do Norte, a do Centro, a de Lisboa e Val do Tejo e a do Algarve.
no caso português. Este número 2 do artigo 5º deste mesmo decreto de lei, juntamente com este artigo 7º, veio abrir um precedente que se tornou, do meu ponto de vista, fatal para a qualidade do funcionamento dos SPOs, que foi aquilo que ainda hoje é muito polémica em Portugal e que é a criação dos chamados mega-agrupamentos. Estamos a falar aqui de um outro decreto de lei, datado de abril de 2008, e como veem, em abril de 2012 houve novo despacho em torno desta questão da criação dos agrupamentos ou mega-agrupamentos de escolas, porque, de facto, o público se insurgiu com a criação destes mega-agrupamentos e, entre esse público, de forma particular, os psicólogos da SPO, que se antes trabalhavam com o conjunto de uma ou duas escolas, passaram a ter que trabalhar, em muitos casos, com 8 e 10 escolas em simultâneo. O que faz cair por terra o espírito da lei, por completo. Não é? Então, qual é a lógica que subjaz a esses mega-agrupamentos? Claro que o legislador se preocupou em justificar a bondade da lei, não é? Mas isso não impede que se lhe reconheçam os seus efeitos nefastos. Não é? E, portanto, o agrupamento de escolas passa a ser definido como uma unidade organizacional que é dotada de órgãos próprios de administração e de gestão. Portanto, há uma sede, há uma escola que é a escola-sede, a partir da qual é feita a administração e a gestão de todos os recursos humanos e não humanos do agrupamento, e é constituída, então, pela integração de estabelecimentos de educação pré-escolar e escolas de diferentes níveis e ciclos de ensino. Então, qual seria aqui a grande finalidade? Adaptar progressivamente a rede escolar ao objetivo de uma escolaridade de 12 anos para todos os alunos e adequar as condições das escolas à promoção do sucesso escolar e ao combate ao abandono escolar. Reparem como a criação de mega-agrupamentos até se mostra contraproducente no que diz respeito a este objetivo, não é? Se pensarmos que uma das atribuições dos SPOs é o auxílio ao combate do insucesso e do abandono escolar e que o psicólogo não consegue chegar a milhares de alunos, como é o caso, não é? E ao longo de 12 anos de escolaridade, é impensável. Garantir e reforçar a coerência do projeto educativo e a qualidade pedagógica das escolas e dos estabelecimentos de educação pré-escolar, que façam parte do agrupamento, numa lógica de articulação vertical dos diferentes níveis e ciclos de escolaridade. Aquilo que está aqui presente é a intenção de ser definido um projeto pedagógico comum ao agrupamento de escola, para o qual devem confluir os esforços de cada um dos níveis de ensino. O pré-escolar procuraria contribuir para esse projeto pedagógico, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, nos casos em que o agrupamento envolva igualmente o ensino secundário. Superar situações de isolamento de escolas e de estabelecimentos de educação pré-escolar e prevenir a exclusão social escolar, proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino. E a última linha aparece em último lugar, mas de facto é a mais importante de todas e é aquela que fala a verdade. Racionalizar a gestão dos recursos humanos e materiais das escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar que os integram. E quando eu digo que fala a verdade sobretudo no que diz respeito a racionalizar a gestão dos recursos humanos. Porque com esta medida se justificou a não colocação de milhares de professores. E com isso tivemos Estado, a possibilidade de manter no cofre do erário público uma receita considerável para a equilibração do déficit. Portanto, digamos que ao abrigo de boas intenções, estes decretos acabam por mascarar aquelas que são as reais finalidades destas medidas e achei muito interessante aquilo que dizia a Lúcia há bocado, não é? Que o objetivo não é aqui fazer reserva de vagas para os trabalhos do psicólogo, é realmente contribuir para a qualidade do processo educativo. Ora, estão a ver como não é isto que está aqui presente, né? nesta lógica de organização legal destes dispositivos.
Para além do que está contemplado relativamente aos SPOs, no que diz respeito às escolas de ensino regular, os SPOs, desde a sua criação, têm vindo a ser identificados noutras leis, noutros despachos, como tendo uma intervenção importante noutro tipo de processos. Por exemplo, no caso dos cursos de educação e formação, que são cursos que se destinam a jovens que ou abandonaram o sistema educativo ou estão em riscos de o abandonar pelo repetido insucesso e que têm a possibilidade aqui de obter uma formação qualificante ou profissionalizante, mais uma vez, no artigo 6º é feito referência ao papel dos SPOs nestes cursos, nomeadamente no que diz respeito à seleção dos candidatos. E, portanto, o acesso dos candidatos a estes cursos tem por base um processo de orientação escolar e profissional a desenvolver pelos centros de apoio socioeducativo, ainda existentes, na maior parte dos casos, na rede escolar, e, portanto, isso significa que recai a responsabilidade sobre os serviços de psicologia e orientação, aqui sobretudo no ensino básico e secundário. E o papel destes serviços, então, seria colaborar na identificação dos alunos, na organização dos cursos, na definição e aplicação de estratégias psicopedagógicas e de apoio ao desenvolvimento das atividades do curso, na elaboração e execução de programas de desenvolvimento adequados aos jovens que são abrangidos por esta mesma oferta formativa. O guia de orientações que é facultado aos próprios SPOs para que tomem consciência das responsabilidades que lhes estão atribuídas no contexto destes cursos de educação-formação, menciona estas competências do SPO, que, só para adiantar já isto, é o mesmo que dizer as responsabilidades que estão atribuídas ao psicólogo do SPO, porque a tal dita equipa técnica, dos 4 elementos possíveis, tem um psicólogo, na maior parte dos casos, e só um psicólogo quando existe o próprio SPO. Portanto, estas funções seriam intervir no acesso e na identificação dos alunos, utilizando todas as técnicas inerentes a um processo de orientação vocacional, nomeadamente a entrevista, e aqui é um ponto importante porque estamos a distanciar-nos da ideia da administração de um psicotécnico. Colaborar na organização da oferta educativa e formativa, através da identificação dos alunos da comunidade educativa, levantando necessidades de formação e de saídas profissionais, na divulgação da própria oferta formativa em articulação com outras escolas e, dessa forma, garantir ou contribuir para a diversificação da oferta de cursos a nível local. Reparem, este ponto, por exemplo, não requer especificamente uma formação na área da psicologia. Qualquer pessoa com alguma habilitação conseguiria perfeitamente dar resposta a isto, nomeadamente um professor. Não é? Contribuir em colaboração com a equipa pedagógica para a definição e aplicação de estratégias aditivas de orientação e estratégias psicopedagógicas, apoiando a elaboração e a aplicação de programas de desenvolvimento de competências cognitivas, sociais, de empregabilidade e de gestão de carreira. Para além disso, e continua a lista, apresentar em colaboração com o diretor de turma um plano de transição para a vida ativa. Esse plano pode incluir atividades diversas de exploração vocacional e de exploração pessoal, como a elaboração de um portfólio de competências, como atividades de exploração do mundo do trabalho, tal como as visitas a locais de trabalho, por exemplo, ou ainda a aprendizagem de técnicas de procura ativa de emprego. Portanto, envolve aqui, efetivamente, uma multiplicidade de atividades de intervenção. E depois, ainda, colaborar com o professor acompanhante de estágio e com o diretor de turma de curso no acompanhamento dos alunos que estejam em formação, quando for o caso de fazerem o estágio no contexto de trabalho, e sempre que possível e sempre que o diretor de curso considere relevante, participar também na reunião semanal da equipa pedagógica. Reparem que estas são funções e atribuições que acrescem àquelas que já inventaremos antes e que era uma lista até bastante extensa já.
Mais recentemente, e como se não bastasse, como se isto já não fosse uma tarefa hercúlea para o psicólogo isolado num mega agrupamento de escolas, como se não bastasse, então, dizia eu, já muito recentemente, setembro de 2012, veio fazer-se mais um pedido aos SPOs. O quê? Que eles façam um processo de avaliação vocacional a alunos, que são os alunos problemáticos da escola, os indisciplinados, os maus alunos, aqueles que, se não os tirarem de lá, ficam lá até serem velhinhos, não é? Repetindo o mesmo ano vezes sem conta. Então, aqui o que se pede é que seja o psicólogo a válvula do sistema e que expulse estes, não é? É isto que se está a pedir, embora não seja assim que esteja declarado na lei. Porque aquilo que se diz é que este psicólogo deve, junto destes alunos, fazer uma avaliação vocacional, de forma a identificar uma via de formação profissionalizante ao nível do ensino básico. Até aqui não tínhamos oferta profissionalizante no ensino básico, passamos a ter, para que estes jovens, ao saírem do sistema educativo, saiam já com um diploma de qualificação profissional. Mas o mais curioso disto tudo, reparem no ponto 2. O psicólogo avalia, identifica uma alternativa, uma solução formativa para esses casos problemáticos, mas o encarregado de educação tem que dizer se concorda ou não concorda. Ou seja, temos aqui a necessidade do psicólogo ver o seu trabalho aprovado por um encarregado de educação, quando este processo devia ser um processo colaborativo, naturalmente, com os feito junto dos encarregados de educação. Mas não é assim que está determinado. É que o psicólogo avalie, dê o seu parecer e o pai e a mãe decidem se estão de acordo ou se não estão de acordo. E a equipa pedagógica e formativa destes cursos inclui, então, neste caso, o psicólogo escolar, que deve acompanhar todo este processo, competindo-lhe a orientação vocacional de cada aluno e promover o apoio e o aconselhamento psicológico ao longo de todo o processo de formação e, diz aqui, em articulação com a família. Procura salvar-se um bocadinho a situação com esta ideia da articulação com a família, mas que é meramente retórica, de facto, porque não é isso que se espera do profissional na realidade. Bom, eu já fui deixando aqui algumas pistas de que, na verdade, entre o que está estabelecido legalmente, seja na letra ou seja no espírito da lei, e o... Só para a continuidade, esse encarregado de educação, quem é o encarregado de educação? É uma das figuras parentais, ou o pai ou a mãe. Há alguém que assume responsabilidade direta pelo acompanhamento do processo educativo do seu descendente, do seu filho ou da sua filha. Portanto, formalmente, mesmo que o casal esteja... é o responsável. Há um que assume essa responsabilidade de forma primária. O menino sai da escola. Não, o encarregado tem duas opções. Aceita, e ele então frequenta essa formação qualificante até concluir a escolaridade obrigatória. Mas sendo um caso de insucesso, é grande a probabilidade de, mais uma vez, andar ali a empatar anos a fio na escola sem concluir com êxito o curso de formação profissional, ou então os encarregados de educação podem violar a lei retirando-os do sistema educativo antes do completamento da escolaridade obrigatória. Nesse caso estão, de facto, a violar a lei, pode ser chamada, inclusive, a Segurança Social para abrir processo relativamente a esses casos. Bom, portanto, acho que ficou de alguma maneira claro que há aqui uma dimensão oculta nos dispositivos legais que mostra bem que há uma grande diferença, há uma linha muito clara a separar aquilo que é o plano do formal, do que está enunciado, e o plano do que acontece na realidade. Não é? Então vamos ver aí alguns exemplos de como se pode encontrar essas discrepâncias entre o que está na agenda oficial e o que corresponde, de alguma maneira, ao tal currículo oculto. Desde logo, diz-nos a lei que os SPOs devem, então, ser constituídos por equipas multiprofissionais. Os técnicos de serviço social, os professores, os educadores, desde que tenham qualificação adequada, e também os psicólogos. O que é que nós temos na realidade?
um psicólogo nas situações em que existe, como já vos tinha dito, e mais recentemente ainda temos mais esta orientação das Direções Gerais de Educação para que sejam atribuídas tarefas de orientação escolar e profissional a professores com horário zero. Os tais professores que, entretanto, com a criação dos mega-agrupamentos, ficaram sem alunos. Ficaram, por isso, sem horário. Ficaram, por isso, sem trabalho. Mas, como estão integrados no quadro, não podem ser despedidos. Como não podem ser despedidos, o que é que se faz? Não se contratam psicólogos e põem-se esses professores a fazer o trabalho dos psicólogos. Estão a ver aqui as perversidades deste processo. Não é? E claro que neste processo reclamam os professores e reclamam os psicólogos, como é natural. Não é? Sendo que esta orientação superior das Direções Gerais de Educação não é acompanhada da formalização de uma oportunidade para a formação destes professores no domínio da orientação escolar e profissional. A lei estabelece, para eles fazerem parte destas equipas e assumirem estas responsabilidades, é importante que adquiram conhecimentos específicos, que desenvolvam competências específicas neste domínio. Mas, na circunstância em que estejam com o horário zero, o que interessa é ocupá-los para que eles não levantem muito pó em torno da questão. Não é? Portanto, já se tolera que mesmo sem formação sejam eles a realizar esse mesmo trabalho. Depois esta outra questão que também é muito importante. Virtualmente, a criação dos mega-agrupamentos poderiam trazer, de facto, alguma vantagem. Não é? E no caso das questões do desenvolvimento vocacional, podemos identificar logo assim duas grandes vantagens. A possibilidade de soluções educativas integradas, com a possibilidade de intercomunicação entre os diversos níveis de ensino, daria a hipótese de integrar as questões do desenvolvimento vocacional ao longo de todo o percurso escolar, não é? Sem que fosse necessário circunscrever a intervenção vocacional só àqueles pontos de transição. Se temos um projeto pedagógico comum, então vamos incluir um objetivo, uma meta nesse projeto pedagógico comum, que é promover o desenvolvimento vocacional. E então, o educador no pré-escolar vai definir uma metodologia que o permita alcançar, o mesmo para o primeiro ciclo, para o segundo, para o terceiro. Temos aqui, de facto, um projeto de intervenção vocacional integrada e coerente. A segunda ideia que poderíamos ver e identificar como uma vantagem da existência destes agrupamentos e deste projeto pedagógico comum seria o facto de ele favorecer as tais dinâmicas colaborativas entre os vários profissionais, garantindo, por exemplo, a hipótese de trabalho transdisciplinar no que diz respeito às questões do desenvolvimento vocacional. O professor de português, o professor de geografia, o professor de história vão elaborar, os professores desse agrupamento, vão elaborar um projeto que implique cada um deles à sua maneira, à sua medida, em função dos seus conteúdos curriculares, na promoção do desenvolvimento vocacional dos alunos. Isto parece-nos muito interessante, não é? Teoricamente. Porque, na realidade, o que é que nós encontramos? 115 agrupamentos, sendo que 8 deles são mega-agrupamentos, têm mais de 3.000 alunos. Continuamos a ter um psicólogo por agrupamento. Aquilo que os estudos nos indicam é que o psicólogo acaba por ter mais intervenção na escola sede de agrupamento, porque é onde ele tem o seu próprio espaço de trabalho. E é aí que ele é inundado com as solicitações. Portanto, ele não tem quase que hipótese de sair dessa escola para chegar às outras. E por isso temos também, naturalmente, uma menor cobertura no pré-escolar e no primeiro ciclo, porque, regra geral, as escolas sede de agrupamento são do terceiro ciclo, onde estão os 9º anos de escolaridade. E só aí o psicólogo esgota o seu tempo de trabalho útil com a orientação vocacional destes jovens, não é? Outra das coisas que aparecem mencionadas na lei é que os SPOs devem ser vistos como um fator de inovação. E é um fator de inovação para a igualdade de oportunidades, para a promoção do sucesso educativo, para aproximar a família, a escola, o mundo do trabalho e melhorar esta rede de relações entre estes vários agentes educativos.
O que é que acontece na realidade? Na realidade, foram criadas estas expectativas à comunidade educativa que os SPOs não têm condições para satisfazer, eles estão longe de conseguir corresponder a estas elevadas expectativas que foram criadas em torno da sua existência. Por outro lado, o âmbito alargado e diversificado de atuação dos SPOs, a área educativa que abrange a diversidade de anos de escolaridade e a afetação de um só técnico a estes serviços, claro que não poderia resultar em mais nada que não fosse a própria sobrecarga, não é? E esgotamento da capacidade de resposta dos serviços. E, por isso, não é possível a realização do tal trabalho de interação e de fortalecimento da rede com pais, encarregados de educação, professores, diretores de turma e menos ainda instituições de comunidade. O psicólogo está muito voltado para dentro, para a própria escola. E dentro da escola ele procura dar resposta a emergências, aos apelos que lhe são lançados da parte dos professores. E por isso torna impraticável outro tipo de intervenção e de atuação da sua parte. Como é evidente, é um estudo que está por fazer, mas que me parece muito interessante e tenho vindo a pensar em sugerir a algum estudante de graduação para o realizar, que tem a ver com esta avaliação da satisfação profissional dos psicólogos. Não é? Como é que cada um de nós se sentiria a trabalhar nestas condições? Que motivação resiste a isto? É possível continuar a investir? Continuar a remar contra a corrente? Porque é disso que se trata. E felizmente temos profissionais que se desdobram e que procuram, de facto, fazer o seu melhor, apesar dos condicionalismos. Mas não estão satisfeitos. Não estão satisfeitos. Até porque, neste momento, a maior parte dos psicólogos a trabalhar em escolas estão em regime de contrato anual. E tem que haver aqui, de facto, uma motivação intrínseca muito grande, porque eles sabem que o que fizerem naquele ano pode ficar interrompido por ali mesmo e não darão continuidade no ano seguinte, e alguém virá que aproveita dos seus materiais de trabalho para o ano a seguir. Portanto, as circunstâncias de desempenho profissional dos psicólogos nos SPOs não são nada favoráveis, na verdade. A primeira vez que nos confrontamos com esta realidade pura e dura foi em 2006, uma altura em que o Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos resolveu fazer uma auscultação àquelas que estariam a ser, a essa data, as tarefas desenvolvidas pelos SPOs. Então, tratou-se de um estudo de grande dimensão, que contemplou uma vertente quantitativa e uma vertente qualitativa. Foram enviados 547 inquéritos, uma taxa de resposta de 58,1%. Foram abrangidas escolas de todos os níveis de ensino e, ao nível qualitativo, foram desenvolvidos 15 estudos de caso, nomeadamente através da realização de entrevistas com os quadros, os técnicos dos SPOs. Nesta altura, e fazendo uma caracterização do que estava a acontecer, tinham sido aprovados para o ano letivo 99-2000 519 escolas com SPO, portanto, admitia-se a possibilidade de termos SPOs em 519 escolas, mas a verdade é que só destas 519, só 466 é que efetivamente receberam o SPO. A taxa de cobertura, nesta altura, do SPO em função do número de escolas era de 15,5%. O número de escolas abrangidas, esta disparidade aqui é de facto assustadora, 1.845 para um número de escolas não abrangidas de quase 12.000. O rácio médio de SPO por escola, 1 para 26. 1 para 26. O rácio mais favorável era o da Direção Regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, que era de 1 para 14. Mesmo assim, reparem, o mais favorável é abonatório, porque isto não é nada favorável.
continuando os resultados deste relatório. O número de SPOs, como já se esperaria, bem menor do que o número de agrupamentos na maioria dos concelhos. Composição das equipas técnicas. 84,6% das equipas constituídas por apenas um técnico. A qualificação dos técnicos. 94% com formação superior em psicologia. Quanto à caracterização das práticas profissionais, a orientação escolar e profissional, bem como o apoio psicopedagógico, são as atividades que mais frequentemente os psicólogos em contexto escolar desenvolvem, com 98% cada uma delas. Correspondem estas mesmas áreas ao maior volume de pedidos e de solicitações por parte da própria escola, no caso por parte dos professores. O tempo médio de intervenção mensal no domínio da orientação escolar e profissional, cerca de 40% do tempo total do mês do psicólogo gasto com orientação escolar, que é essencialmente ao nível do 9º ano, e 17% com a orientação profissional, ao nível do 12º, aqueles que estão a concluir o ensino secundário ou o vosso ensino médio, não é? Como é que a orientação escolar e profissional está enquadrada na escola e nas atividades escolares? Temos dois tipos de enquadramento. Ou as atividades de orientação escolar e profissional decorrem em tempo extracurricular, e neste caso os alunos participam, se desejarem, nesses processos de orientação, na maior parte dos casos em grupo. Ou então, e estes são os casos mais comuns, no tempo letivo de uma determinada disciplina. O professor cede a sua disciplina de modo a que o psicólogo possa aí realizar o processo de orientação escolar e profissional. Nesta altura, em 2006, geralmente isso acontecia nas aulas de formação cívica ou na disciplina, que é uma disciplina transdisciplinar, chamada área projeto. O que claramente desvirtua a própria natureza das disciplinas em si mesmas, não é? Mas é uma forma aqui de aproveitar do tempo da escola. Quanto ao público, o público-alvo da orientação escolar e profissional, essencialmente alunos do 3º ciclo do ensino básico, os tais do 9º ano e agora, não é? Que estão a fazer a transição do ensino básico para o ensino secundário, e aqui especialmente, de facto, os do 9º ano, dentro desta categoria. E também, embora em menor número, alunos do 2º ciclo do ensino básico e do ensino secundário em geral. E para esta percentagem, para os 43%, contribui mais decisivamente o número de alunos que estão a concluir o ensino secundário. Para além destes públicos, que são os públicos diretos mais atingidos pela orientação escolar e profissional, constatava-se que também os pais encarregados de educação eram envolvidos nas atividades de orientação escolar e profissional, sobretudo no que diz respeito a sessões informativas e sessões de esclarecimento no âmbito da orientação escolar e profissional e, por vezes, de atendimento individual, sobretudo quando as famílias procuram o psicólogo para saber informações sobre o estado, a evolução do seu filho no processo de orientação. De qualquer modo, estes outros públicos eram, de facto, eram destinatários pouco regulares destas atividades de orientação escolar e profissional. E as condicionantes que na altura foram identificadas seria, por um lado, a falta de tempo e de disponibilidade dos técnicos para se dedicarem mais a esta relação com as famílias e, por outro lado, a própria reduzida participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. Quanto às características do trabalho desenvolvido, no 7º e no 8º ano, o trabalho que é realizado ao nível da orientação escolar e profissional é um trabalho muito pontual, muito dirigido, geralmente a alunos que são sinalizados
pelos professores, como sendo alunos mais velhos, que estão de alguma maneira deslocados do grupo turma, pelas suas características, também por aqueles que estão mais desmotivados e que se encontram em risco de abandono escolar. Então, pede-se ao psicólogo que salve esses casos, de alguma maneira. No 9º ano é a altura, de facto, em que têm lugar as intervenções mais estruturadas, mais sistemáticas, processos de intervenção mais longos, intervalados no tempo, mas regulares, de facto. E no ensino secundário, uma vez mais, a intervenção assumindo aqui contornos mais esporádicos, normalmente partindo até mais da iniciativa dos estudantes, que procuram o apoio do SPO, do que propriamente do próprio serviço. Ao nível dos resultados do estudo de caso, aquilo que foi possível apurar não é muito diferente do que se verificou relativamente ao inquérito. Na verdade, a orientação escolar e profissional, aqui mais uma vez se confirma que incidia nos anos de transição, o 9º e o 12º, e o tipo de atividades que abrangia: a intervenção individual ou grupal, as sessões de informação, as feiras de orientação vocacional, as visitas de estudo a instituições de ensino e de formação, os painéis com profissionais, a disponibilização de material informativo e o apoio às matrículas. Portanto, este conjunto de atividades seriam as mais representativas do trabalho do psicólogo no SPO, no domínio da orientação escolar e profissional. Este ano, uma investigadora da Universidade do Porto, a Sofia Mendes, está a desenvolver um estudo de doutoramento sobre o psicólogo escolar. É muito curioso até o título da tese dela, que é o seguinte: o estado da arte ou uma arte sem estado. Remetendo um bocadinho para esta ideia de que é que o Estado está a fazer no meio disto tudo. Não é? E, portanto, os dados que eu vos trago são fresquinhos. Esta recolha de dados aconteceu até setembro, até ao início de setembro, e, portanto, estão bastante atualizados. A Sofia utilizou um questionário online de forma a poder chegar à totalidade de psicólogos em exercício nos serviços de psicologia e orientação vocacional, quer em escolas públicas, quer em escolas privadas, e relativamente a todos os níveis de ensino. Portanto, ela não deixou aqui de fora nenhum nível de ensino e também procurou abranger quer o continente, quer os arquipélagos, quer os Açores e a Madeira também. Até ao momento, porque ela ainda não fechou a recolha dos dados, mas até ao momento teve uma participação de 448 pessoas, portanto, psicólogos escolares, mais propriamente psicólogas escolares, porque da amostra da Sofia, 87% são mulheres, praticamente não temos homens a desempenhar esta função no contexto escolar. Temos aqui também um predomínio das amostras de ensino público, o que não deixa de ser muito curioso, e a Sofia relatava isto mesmo, até porque o questionário tem uma pequena parte de observações, comentários livres, e eram sobretudo os psicólogos de ensino público que agradeciam a oportunidade de poderem falar das dificuldades que estão a encontrar na sua prática. Portanto, aproveitaram aqui a investigação da Sofia para fazer catarse das suas angústias. E isso explica em grande medida esta elevada taxa de participação dos psicólogos do ensino público. A maioria deles do ensino básico, embora depois também de uma forma mais ou menos equilibrada, com participações do secundário ou de psicólogos que estão a trabalhar nos tais agrupamentos que abrangem os dois níveis. A primeira informação interessante que nos traz a investigação da Sofia é que nos mostra que o rácio de psicólogo-aluno, de facto, não parece tão mau quanto o que seria de imaginar, tendo em conta esta amostra. Estamos a falar desta amostra, não da realidade nacional como um todo, na medida em que as instituições científicas internacionais, nomeadamente a NASP, a National Association of School Psychologists, aponta como o rácio mais adequado 1 para 1000 psicólogos, não é? Um psicólogo para 1000 alunos, exatamente, um psicólogo para 1000 alunos. E aqui podemos verificar que uma grande percentagem está
ou dentro desse intervalo ou pouco acima desse intervalo. Embora, na verdade, ainda tínhamos ali um conjunto de casos, 16 psicólogos que trabalham com mais de 2.501 alunos. Ainda temos aí essa problemática. Depois, quanto ao número de níveis de escolaridade com que os serviços trabalham, estão a ver, 37,3% destes psicólogos trabalham com 4 níveis de ensino diferentes e 22,5% com 5 níveis de ensino diferentes. Pode ser muito bom psicólogo, pode ter recebido uma formação excelente no domínio da psicologia da educação, da psicologia do desenvolvimento, da psicologia em contexto educativo, mas a verdade é que não se pode ser especialista em todas as etapas do desenvolvimento. E é isto que é pedido a estes profissionais. Pois, quanto ao número médio de escolas que os serviços têm à sua responsabilidade, neste caso, claramente o ensino público com um problema, não é? Uma média de 7,65 escolas à responsabilidade de um psicólogo. Volto a dizer que nesta amostra, porque a nível nacional é mais gravoso o problema. Não tem nem um dia por semana para ir por escola, fazer assim uma vez por semana. Né? Nem para fazer formação, nem para fazer supervisão, que é uma das queixas que eles apresentam bastante. Por um lado, o trabalho isolado, o não terem colegas com quem interagir, com quem trocar impressões relativamente a situações mais críticas que requerem o seu envolvimento no contexto de escola, e por outro lado, não terem qualquer oportunidade para fazer formação extra ou receberem supervisão na sua prática. Aqui também temos um quadro interessante que nos mostra a diferença entre o tempo médio real que o psicólogo em contexto escolar gasta com cada tipo de público e a percentagem que ele gostaria de gastar com cada tipo de público. Reparem que a maior parte do tempo médio de um psicólogo, de um SPO, é gasto com os alunos, 56,1%. Mas reparem quanto tempo eles desejariam de gastar, por exemplo, com os pais encarregados de educação. 73,9% para uma média de 11,9% de tempo gasto com os pais encarregados de educação. O mesmo relativamente aos professores e educadores. Os psicólogos gostariam de despender muito mais tempo com este público e mesmo relativamente aos alunos, desejariam ainda de poder gastar mais tempo com eles do que aquele que gastam. É a tal percepção de não estar a chegar a todos. E claro, faz-nos pensar no que está estabelecido no Decreto de Lei de 17 de maio de 91, quando diz que a eficácia dos serviços depende em grande medida da dinâmica interdisciplinar que os técnicos forem capazes de estabelecer na escola, congregando a colaboração de outros serviços e promovendo o diálogo entre todos os intervenientes no processo educativo. Não conseguem, não é isso que está a acontecer na realidade. Um outro quadro curioso. Relativamente às práticas profissionais, aqui já não estamos a falar nos públicos, mas na natureza das tarefas que os psicólogos desenvolvem no SPO. E destaquei aqui a orientação vocacional, porque era aquela que mais nos interessava. E reparem, quanto ao tempo que eles gostariam de gastar com a orientação vocacional, mais tempo do que o que gastam. Mais tempo, 32,2% gostaria de gastar mais tempo do que o que gasta com a orientação. 57,6% considera que o tempo que gasta com estas questões é o tempo suficiente e há um conjunto menor de profissionais que gostaria de gastar menos tempo ainda com a orientação vocacional. As outras áreas nas quais gastam significativamente mais tempo é a consulta psicológica individual ou em grupo, sobretudo com jovens problemáticos do ponto de vista disciplinar, do comportamento disruptivo em sala de aula,
a avaliação psicológica e educacional, sobretudo para a construção de planos individualizados de aprendizagem, e os casos de educação especial também. De facto, são os que consomem ao psicólogo mais tempo, é com estes que ele gasta mais tempo. Bom, esta é a realidade das escolas, não é? É claro que se trata de amostras, mas são amostras representativas e não estão longe de espelhar o que se passará a nível global. As diferenças que possamos aqui notar até são diferenças que favorecem a realidade, de alguma maneira, não é? Agora, queria mostrar-vos também aquilo que vos dizia inicialmente, algumas iniciativas no domínio da intervenção vocacional, quer direta, portanto, dirigida especificamente aos alunos, quer indireta, dirigida a agentes significativos do desenvolvimento vocacional, como pais e professores, sendo que essas iniciativas pretendem, de alguma maneira, alavancar as potencialidades naturais da escola enquanto contexto ótimo de desenvolvimento vocacional. Porque, na verdade, estamos perante um meio que é um meio riquíssimo em termos das oportunidades de exploração vocacional e de exploração do self que oferece. E essas potencialidades não têm vindo a ser aproveitadas por razões legítimas, não é por falta de competência do profissional, é porque ele não tem o dom da ubiquidade, não pode chegar a tudo ao mesmo tempo e fazer um bom trabalho junto de todas as pessoas. E, portanto, aquilo que vos apresentarei de seguida são as respostas que o SCPOV, portanto, o Serviço de Consulta Psicológica de Orientação Vocacional, tem vindo a procurar dar a pedidos que nos chegam à faculdade para auxiliar os alunos nas questões vocacionais em determinados momentos do seu percurso. E, portanto, são projetos de intervenção que temos vindo a implementar em contexto escolar, enquanto entidade externa ao próprio contexto escolar, e que têm a grande finalidade de proporcionar àqueles alunos, àqueles professores, àqueles pais, experiências de exploração vocacional de qualidade desenvolvimental superior. E tem um outro objetivo que está aqui implícito, que é também fazer um pouco a modelagem de como pode ser feita a intervenção na escola. Apesar de todos os constrangimentos, ainda é possível, há aqui uma margem de liberdade que ainda tolera a diferenciação do trabalho do psicólogo, apesar de tudo, não é? Portanto, também procurar transformar as expectativas dos próprios elementos da comunidade educativa relativamente àquelas que também podem ser as potencialidades do trabalho do psicólogo no contexto escolar. Aqui temos um esquema de um projeto que foi desenvolvido em parceria com uma associação, a Associação Porto Digital, e com uma vertente específica dessa associação, que é a Cidade das Profissões. É um projeto inspirado na Cité des Métiers, portanto, procurou importar para Portugal esta ideia da Cidade das Profissões francesa e pediu concretamente a ajuda ao Serviço de Consulta Psicológica Vocacional no sentido de conseguir dar resposta aos múltiplos pedidos que chegavam à Cidade das Profissões de orientação vocacional. Portanto, aquilo que nos pediram a nós, enquanto serviço, é: vão, por favor, às escolas fazer a orientação vocacional dos alunos. Aquilo que nós lhes oferecemos foi bem diferente disto. Claro que isto implicou todo um processo de negociação, mas a proposta de intervenção que fizemos foi uma proposta que envolveu, por um lado, um eixo de consultoria vocacional a professores, num processo que teve uma duração total de 5 sessões, com 90 minutos cada uma dessas sessões, acompanhado da intervenção direta junto dos alunos das turmas desses mesmos professores. Atividades essas participadas pelos próprios professores, de forma a que eles também pudessem desenvolver competências de intervenção vocacional, sobretudo no plano da infusão curricular. Portanto, tem aqui então os dois públicos, os professores, os alunos. No caso dos professores, numa primeira sessão, procurávamos que eles se familiarizassem com a temática vocacional, compreendendo aquelas que seriam as dimensões críticas do processo de escolha de uma formação, de uma profissão. Trabalhamos aqui com grupos de 16 professores.
Numa segunda sessão, estes professores recebiam apoio para a elaboração de um plano de aula este que capitalizasse alguns dos conteúdos dos manuais escolares das suas disciplinas para efeitos de exploração vocacional. Portanto, eles estavam a preparar uma aula, como fariam em qualquer circunstância, mas com um objetivo extra. Iriam tirar daqueles conteúdos tudo o que fosse útil para incentivar, promover a exploração vocacional por parte dos seus alunos naquela sua disciplina. Recordo-me que, por exemplo, um professor de Geografia ia abordar na aula seguinte a questão das catástrofes naturais e procurou estabelecer um plano de aula no qual explorava os profissionais que intervêm em situação de catástrofe natural. E que características pessoais esses profissionais precisam de exibir para se saírem bem no desempenho da sua função nesse cenário de catástrofe natural. Portanto, claro que o professor não chega sozinho até aqui, por isso é que esta elaboração do plano de aula era uma elaboração muito apoiada por psicólogos que atuavam aqui como consultores. Depois de elaborado o plano de aula, o professor partia para a sua aplicação em situação real, em situação de aula. E essa aula era assistida pelo consultor. O consultor estava presente para apoiar em alguma situação não prevista que pudesse deixar o professor em ansiedade, e não queríamos que isto acontecesse, porque queríamos que o professor repetisse esta experiência mais vezes sem nós, não é? Portanto, estávamos lá para qualquer eventualidade, mas principalmente para produzir feedback. Como é que correu? Que capacidade o professor revelou de, efetivamente, incentivar a exploração, em função das próprias respostas que os alunos iam trazendo ao plano de aula. Uma outra sessão, que era de discussão da experiência com professores e alunos, aquela foi uma aula especial e uma aula diferente para os alunos. Quer porque foi introduzida uma dimensão mais lúdica, mais recreativa, quer porque foram abordados conteúdos que habitualmente o professor não costumava falar. E, portanto, procuramos que os próprios alunos fossem fonte de feedback para o professor e que isso o motivasse a perceber que valia a pena fazer mais vezes, de facto. Porque os alunos não só tinham gostado da aula, como se calhar estavam a gostar um bocadinho mais da disciplina. Portanto, era este um dos nossos grandes objetivos também, levar o professor a perceber a instrumentalidade da abordagem das questões vocacionais no plano da própria motivação para a aprendizagem dos alunos, não só no plano do seu desenvolvimento vocacional. Estávamos aqui a transformar a própria relação dos alunos com a disciplina. E depois tínhamos uma última sessão que era de discussão da experiência, mas só com o conjunto dos professores que estiveram envolvidos neste projeto. Para além disso, e dirigido aos alunos, tínhamos um momento A em que explorávamos a relação entre a escola, enquanto contexto de aprendizagem, e as escolhas, e um momento B em que explorávamos, em concreto, a relação das disciplinas com as profissões. E as atividades associadas a cada um destes momentos ocorria no ponto intermédio entre a sessão 1 e 2, no caso do momento A, e entre a sessão 3 e 4, no caso do momento B. Este foi um projeto avaliado muito positivamente pelos professores, pelos alunos, pelos técnicos. Tínhamos uma equipa técnica considerável a trabalhar nisto. A logística implicada era uma grande logística, até porque pressupunha a deslocação destes técnicos a escolas não muito próximas do centro do Porto, fora mesmo do Grande Porto. Chegamos a estar em Bragança, portanto, no extremo do país, no extremo norte, interior do país. Portanto, havia aqui todo um conjunto de deslocações, de preparação de materiais de intervenção, etc., que implicaram um grande empenho, uma grande dedicação por parte dos técnicos, dos psicólogos que acompanharam o projeto e também da parte dos professores, que também lhes era pedido que se deslocassem ao Porto em alguns momentos, nomeadamente para a sessão 1, para a sessão 2, para a sessão 5, e isto implicava que eles tivessem vontade de ganhar alguma coisa com este projeto que não fosse material. É importante aqui também sublinhar este aspecto. Em Portugal, não sei se convosco se passa o mesmo, mas em Portugal, neste momento, os professores só se envolvem em projetos desta natureza se obtiverem créditos que lhes possibilitem a progressão na carreira. Se assim não for, não temos professores. Curiosamente, aqui
aqui tivemos. E nós não oferecíamos nada que não fosse a possibilidade deles desenvolverem competências neste domínio vocacional. E alguns deles queriam repetir. Queriam que no ano seguinte voltássemos a fazer isto com outros pontos do programa da sua disciplina, porque sentiram que foi muito importante para eles, foi muito importante para os alunos e foi muito importante para a sua própria relação com a profissão. Descobriram ali, de facto, virtudes no seu papel de professor que antes não tinham ainda percebido que estavam lá. Não sei como é que estou em termos de tempo. Posso avançar mais um bocadinho? Era só mesmo para vos falar destes projetos que me parecem interessantes, porque é uma outra perspectiva sobre o trabalho que se pode realizar na escola, de facto. Não é? Neste caso, foi uma colaboração... O computador está a fazer barulho, não sei se estará a falhar corrente. Neste caso, esta foi uma colaboração não de tão grande dimensão, mas muito, muito rica igualmente, que foi solicitada por uma escola de segundo e terceiro ciclo do Porto e por um colégio. Portanto, estamos a falar de uma escola pública e desenvolvemos o mesmo projeto na escola pública e na escola privada. Aqui também, aquilo que nos foi solicitado foi que apoiássemos os alunos na sua orientação escolar e vocacional. O pedido é sempre o mesmo. A expectativa é que nós façamos avaliação psicológica, que nos desloquemos com um conjunto de testes e que durante uma manhã, uma tarde ou um dia inteiro estejamos com os alunos em sala de aula enquanto eles preenchem o teste. É sempre assim. O pedido é orientação, a expectativa é administração de testes psicotécnicos. E a nossa postura invariavelmente é também a mesma. Conversamos, explicamos que temos um outro ponto de vista sobre a melhor maneira de se fazer orientação escolar e vocacional e apresentamos uma contraproposta, que geralmente é aceito. Não é? Neste caso, estava a fazer barulho. Talvez possamos ligar aqui ao meu, não é? É aqui? Vou ligar aqui a ver se dá. Mas não tem mal. Neste caso, então, qual foi a nossa contraproposta? O que é que nós nos propusemos fazer na escola durante esta longa manhã? Procuramos, em primeiro lugar, reunir com os professores de todos os alunos de 9º ano, porque eram as pessoas visadas por esta intervenção, preparando-os para a realização de 2 atividades. Uma delas chamava-se Stop Vocacional e a outra delas chamava-se Futura Autobiografia. E, portanto, os professores ficavam com metade da turma a desenvolver estas atividades antes deles terem contacto connosco, para a intervenção central, que era em torno da viagem de finalistas e graficar. Depois dessa metade estar com os professores, vinham trabalhar connosco estas questões da exploração do realismo de algumas atividades profissionais, da autoexploração de interesses, etc., e depois de estarem connosco regressavam ao professor fazendo uma atividade de integração. Mas, como é evidente, os professores precisaram de ajuda para se prepararem para estes momentos, porque as atividades fomos nós que as preparamos, mas depois preparamos os professores para que eles se sentissem confortáveis a dinamizar estas atividades sozinhos, no momento anterior e no momento posterior à nossa intervenção com os alunos. No primeiro caso, então, na atividade de stop vocacional, durante 90 minutos os professores trabalhavam com aproximadamente 12 dos alunos da turma. As turmas têm cerca de 25 alunos. Esses mesmos alunos depois seguiam até à segunda parte da intervenção, com a viagem de finalistas e graficar. Também durante 90 minutos decorria esta atividade.
e regressavam então à sala onde o professor concluía com eles a intervenção. Reparem que reservamos para nós, psicólogos, um conjunto de objetivos que consideramos não ser possível ao professor alcançá-los por falta de formação específica, garantindo que o professor tinha competências e capacidades suficientes para assegurar as outras duas atividades e os objetivos que a eles estavam associados. Só para vos dar um exemplo, aqui, por exemplo, o stop vocacional. Não sei se aqui no Brasil se usa o jogo do stop. Sim. O que nós fizemos foi uma adaptação do jogo do stop à exploração do mundo profissional. E então o professor tinha que dinamizar, junto da turma, uma atividade deste tipo. Havia um aluno que começava a enumerar as letras do abecedário, alguém dizia stop, parava-se numa determinada letra. A letra era T. Então tinham que preencher cada uma das células desta tabela. Uma profissão importante para o desenvolvimento das pessoas, começada por T, terapeuta da fala. Uma profissão que pode ser realizada por homens e mulheres, taxista. Um local ou um contexto de trabalho começado por T, talho. Aqui, açougue, exato. Objetos de trabalho, tinteiros. Tarefas profissionais, tirar e revelar fotografias. Tema curricular com importância para o futuro profissional. A topografia nacional. Vão a ver? E isto repetia-se para cada uma das vezes que o abecedário fosse interrompido pelo stop. E fazia-se a discussão do que estava preenchido em linha por cada estudante para que eles captassem a diversidade do mundo profissional desta maneira. Isto era o professor que fazia. Pode ser um professor a fazê-lo ou não. E é entusiasmante para os alunos. Este é um dos exemplos. Relativamente à viagem de finalistas, esta era a atividade desenvolvida pelos psicólogos na interação com os alunos. Na altura em que desenvolvemos este projeto, tinha ocorrido aquele grande drama no Haiti. Então nós resolvemos usar o ambiente como estímulo. E o que é que fizemos? Dirigimos aos alunos um convite para a sua viagem de finalistas. Eles estavam a acabar, eram finalistas do ensino básico. Há muito hábito em Portugal, de cada vez que se completa um ciclo, fazer-se uma viagem para marcar aquele momento. Então, agora faz-se viagens no fim do pré-escolar, no fim do primeiro ciclo, no fim do segundo ciclo, por aí fora, não é? Enquanto as finanças dos pais aguentarem. A verdade é que aqui, então, nós procuramos intencionalizar a ideia da viagem para concretizar objetivos de exploração vocacional. Esta viagem não era uma viagem qualquer, era a viagem a um cenário de catástrofe, o Haiti. E o convite que lhes dirigíamos era este: és finalista de um curso, a tua escola tem uma proposta para ti, a instituição onde estudas, juntamente com o Departamento de Ajuda Comunitária da ONU, decidiu lançar um desafio a todos os finalistas prontos a ingressar no mundo do trabalho. Com a catástrofe que ocorreu no Haiti, o convite que fazemos é utilizar a tua formação, a tua experiência, as tuas vivências para ajudar a reconstruir este país. Há pessoas que precisam de ti, da tua ajuda, dos teus conhecimentos e da tua boa vontade. Inscreve-te e participa. O que é que fazíamos em função deste convite que todos aceitavam naturalmente, não é? Eles organizavam-se em pequenos grupos e esses grupos constituíam equipas de trabalho multidisciplinar. Poderíamos ter um engenheiro, podíamos ter um técnico de serviço social, podíamos ter um psicólogo, podíamos ter um arquiteto, podíamos ter um médico. Eles tinham que, dentro das suas equipas funcionais, digamos assim, desenhar um projeto de intervenção para a reabilitação do local, de qualquer área do local. Podia ser do património edificado, podia ser da situação de vida ou situação social das pessoas afetadas pela catástrofe, etc. Portanto, trabalharam aqui na construção de projetos de equipa, incentivando a exploração vocacional, porque cada um escolheu para si a profissão que melhor correspondia ao seu perfil de interesses, de valores, de competências, de necessidades, e ao mesmo tempo um projeto de empreendedorismo, desenvolvendo aqui esta grande competência cada vez mais importante no mundo do trabalho de hoje, não é? Que é criar coisas com valor acrescentado para a sociedade. Para além de, naturalmente, estarmos aqui a contribuir também para a sua educação para os valores, não só a educação para a carreira, mas também a educação para os valores.
Depois de todo esse trabalho, que implicava, nomeadamente, a realização de algumas destas tarefas, indica o que te deixaria satisfeito com a possibilidade de poderes atuar nesta situação. Imagina que no local não tens os recursos materiais necessários para dar resposta às necessidades com que te deparas. O que é que procuravas fazer? Portanto, é uma oportunidade clara de exploração para eles, não é? Façam uma situação imaginada, mas real. O que é imaginado é que eles se deslocavam para lá para intervir e atuar. Mas a situação estava lá, existe, alguém o fez por eles. Mas podiam ter sido eles. E, portanto, eles acabavam por se experimentar de forma simulada neste papel. Depois disto, aquilo que se procurava é que eles reconhecessem a relevância que algumas das disciplinas que tinham naquele mesmo ano e dos conhecimentos que adquiririam nessa disciplina poderia ter para o desempenho da sua função. Eu vou atuar nessa equipa como médico. Quais são as disciplinas de todas aquelas que eu estou a estudar que me podem ser mais úteis para esse meu bom desempenho? Isto é fundamental para que eles construam significado para as aprendizagens. Não é? Que percebam que o que estão a aprender não é matéria a decorar para despejar num teste, mas que tem utilidade social até, não só pessoal, também social, para ser posta ao serviço dos outros, quando assim for o caso. Esta é a atividade que se chama graficar, porque eles depois, relativamente a cada disciplina, faziam subir uma linha, vamos imaginar. Relativamente às ciências naturais, alguém que é médico acha que a disciplina de ciências naturais é muito importante para atuar, marca aqui no ponto mais importante, não é? É muito importante para atuar naquela situação de catástrofe. E relativamente à educação física, se calhar considera que a importância estará aqui situada no 3, porque algumas pessoas até estarão com balidas deitadas no chão e é preciso força física para as erguer, é preciso haver treino muscular para esse efeito. Educação visual e tecnológica, talvez não considerassem assim tão fundamental, talvez marcassem no 1 ou abaixo disso. Depois o que faziam era traçar uma linha a unir os pontos que descreviam a importância de cada disciplina e no final da linha punham a profissão correspondente. Cada um dos elementos do grupo depois comparava a importância relativa de cada disciplina para o exercício de cada uma das profissões assumidas de forma ficcionada por cada um dos elementos desse grupo. E, de facto, isto produz resultados muito interessantes do ponto de vista do conhecimento de si próprio, do ponto de vista do conhecimento da realidade e, sobretudo, permite-lhes explorar a relação que eles têm com a realidade. Que isso é, de facto, o objetivo crucial nestas questões do desenvolvimento da identidade pessoal. Depois, só para vos dar o exemplo, aqui dava-vos o exemplo de todas as atividades. No final, no caso da futura autobiografia, o que é que acontecia? Era organizada pelo professor, na sala de aula, uma exposição de biografias de pessoas que se tivessem distinguido pela sua dedicação a causas sociais. E essa biografia era uma biografia real e descrita com o detalhe necessário para apelar aos estudantes. E eles faziam a seleção de uma dessas biografias. E, no seu lugar, cada um por si procurava projetar-se no futuro, escrevendo a sua própria biografia. Como é que dali a algum tempo, no caso é quando eles tivessem 28 anos, era essa a instrução que lhes era dada, quando eles tivessem 28 anos, o que é que eles gostavam que constasse num texto sobre eles, numa exposição daquele tipo? Pensando até na sua façanha, que foi ter estado naquele cenário de catástrofe. Por que tipo de coisas eles gostariam de ser lembrados? O que é que lhes traria especial satisfação nessa altura por terem percebido que conseguiram fazer? Cá está, este foi um trabalho também aqui orientado pelos professores. Sendo que, do ponto de vista da ficha de trabalho, só por uma questão de curiosidade, se quiserem, era uma ficha muito simples, em que eles poderiam desenhar ou pôr alguma colagem no espaço relativo à foto, não é? À sua foto, e depois tinham um conjunto de linhas para desenvolver essa sua biografia em função de alguns tópicos que lhes eram facultados à partida, para além destes que eram os que estavam relacionados com o seu desempenho naquela situação no Haiti.
Este foi um outro projeto que desenvolvemos de natureza bem diferente dos anteriores. Este desenvolvemos em Guimarães, numa escola secundária desprovida de SPO, de resto as anteriores também não têm, tiveram, e é curioso dizer-vos isto, quer a escola Irene Lisboa, quer o Colégio Luso Internacional, tinham tido psicólogo no ano anterior, só que não foi possível prolongar o contrato. Mas o psicólogo que lá esteve fez-los sentir falta de si no ano seguinte e, portanto, eles tentaram encontrar ali uma solução para o seu problema e vieram procurar-nos. Claro que depois constataram muitas diferenças entre o trabalho feito no ano anterior pelo psicólogo e o que lá desenvolvemos, mas isso é natural. Neste caso, a Escola de Guimarães nunca tinha tido tão pouco psicólogo a trabalhar com eles e fez-nos o mesmo pedido, apoiar os estudantes no seu processo de orientação vocacional, neste caso, estudantes do 12º ano de escolaridade, que estão a concluir o ensino secundário. E então, neste caso, uma vez mais, resolvemos construir um projeto que abrangesse a totalidade dos agentes daquele contexto. Atividades destinadas aos alunos, aquilo que nós chamamos o ciclo de atividades de exploração vocacional, preparações. Eram 210 minutos de atividade, compactados em sessões de trabalho com pequenos grupos também, grupos de 12 elementos. Neste caso, funcionaram em simultâneo 3 a 4 grupos destas dimensões, porque a dimensão do grupo é qualquer coisa que para nós não é negociável. Até porque o grupo é o contexto da nossa intervenção, não é o nosso alvo de intervenção. Como o nosso alvo é cada uma das pessoas, mais do que 12 impossibilita este objetivo. Depois, para os professores, organizamos um workshop centrado nas influências da escola e na influência do próprio professor sobre o percurso dos alunos. Muito a exemplo do que dizia há bocado a colega sobre o Guichard, que salientou a importância do seu professor primário no percurso que fez. Aqui é levar os professores também a evocar figuras marcantes no seu percurso escolar, sobretudo professores, os seus próprios professores, e o papel que eles podem vir a ter, marcando o percurso de outros. Uma sessão também de trabalho com 12 professores, aqui abrangemos a totalidade dos professores da escola que estivessem interessados em participar nesta atividade e trabalhamos com eles ao longo de 180 minutos. E, relativamente aos pais, uma sessão de trabalho no domínio da consultoria vocacional parental, em que procuramos levá-los a compreender as potencialidades do seu papel de pai, de mãe, na intencionalização de estratégias de apoio à exploração vocacional. O que é que eu, enquanto pai, enquanto mãe, posso fazer para dar apoio ao meu filho, à minha filha, a este nível? Também uma sessão de trabalho de 180 minutos. E depois, dirigida à totalidade da população escolar, organizamos uma palestra, debate sobre o desenvolvimento vocacional, nomeadamente crenças, mitos em torno do desenvolvimento vocacional, de uma forma muito interativa, com a participação de todos, mesmo dos que não tinham participado em cada uma destas fases do nosso projeto de intervenção. Ainda tinha aqui outros, mas se calhar já estou fora do tempo. Queria só, para não ficarem com uma má impressão do contexto público, fazer aqui alguma ressalva relativamente ao que pode explicar estas diferentes posturas no contexto escolar relativamente à orientação escolar e vocacional. Bom, claramente nas escolas, os professores neste momento ainda trabalham de acordo com uma concepção um bocadinho, os psicólogos, desculpem, com uma concepção um bocadinho naturalista da vocação. Não é? Ainda têm a ideia de que o trabalho que façam é um trabalho que permita ao estudante descobrir a sua vocação. Até porque não têm a oportunidade, não têm o tempo necessário, nem as condições necessárias para atuar de acordo com um pressuposto construtivista, não é? Levando-os a construir significado para o processo de se orientarem ao longo do tempo. Daí que eles trabalhem muito nesta lógica do programa de intervenção. Eles organizam uma sequência de objetivos e de atividades que estão temporalmente definidas também no tempo e têm 5, 6, 7, 8 turmas de 9º ano e é aquele programa que eles aplicam com cada uma das turmas. E o tipo de tecnologia que eles utilizam é uma tecnologia muito centrada no meio, sendo que este meio, este recurso de intervenção que eles utilizam essencialmente é material informativo
e ainda, em grande medida, testes psicológicos, nomeadamente baterias de avaliação do raciocínio diferencial, de avaliação de aptidões, de interesses, etc. É aquilo que lhes permite maior economia de tempo para poder dar resposta à quantidade de alunos que estão em processo de transição no seu percurso educativo. O SCPOV vê, claro, que tem condições para atuar, condições e obrigação, porque estamos a falar de uma instituição de ensino superior que produz conhecimento em torno destas questões do desenvolvimento vocacional. Portanto, tem a obrigação de atuar em fidelidade a alguns outros princípios, não é? Princípios mais construtivistas, que vejam esta questão do construir e apropriar-se de forma pessoalmente significativa de projetos vocacionais que são parte integrante de projetos de existência mais amplos. Trabalhamos sempre nesta lógica do projeto de intervenção. Cada projeto, mesmo que estruturalmente possa ter semelhanças, é pensado particularmente para cada uma das situações a que somos chamados. E, como perceberam também, os nossos projetos estão muito centrados na atividade e nas virtudes da atividade enquanto estímulo à exploração vocacional. Claro que o psicólogo não tem alternativa. O elevado número de escolas e níveis de escolaridade, a escassez de técnicos está a trabalhar sozinho na maior parte dos casos, o elevado número de alunos, o tempo de intervenção limitado, porque na maior parte dos casos é o tempo de uma aula. Toca a campainha para entrar, toca a campainha para sair. Não pode prolongar para além dali, não é? Nós não temos esse constrangimento, porque negociamos à partida para não o ter. O psicólogo não tem esse poder de negociação em contexto escolar ainda, não é? E, por isso, as expectativas em torno do seu trabalho são muito difíceis de negociar. No nosso caso, os pedidos que nos chegam são pedidos pontuais e muito inespecíficos, o que nos permite transformá-los de forma a fazermos como achamos melhor. Não estamos obrigados a dar uma resposta à encomenda, digamos assim. Somos nós que vamos propor a maneira como queremos fazer. Felizmente temos disponibilidade de técnicos, não temos só uma pessoa, temos várias pessoas a colaborar e que estão disponíveis para se deslocar e têm o tempo que for necessário para a intervenção. O facto de sermos entidade externa também nos dá autoridade científica por um lado, mas mais importante que isso, autonomia, fazermos como queremos fazer. E as expectativas, no nosso caso, a SCPOV, LV, são de facto muito negociáveis. O que significa que, em suma, se o psicólogo que trabalha em contexto escolar tem aqui esta grande missão, que é rentabilizar os poucos recursos que tem, nós, quando partimos para o terreno, vamos com uma outra perspectiva. Não é de rentabilizar, é de otimizar. Otimizar e demonstrar como é que se podem otimizar internamente pelos próprios professores, pelos próprios pais e pelos próprios psicólogos quando usar. Não costuma ser o caso. Por isso, ficava por aqui. Peço desculpa, já sei que ultrapassei bastante o tempo. Muito obrigada, então, pela vossa atenção. Bom, nós estamos um pouco atrasados e eu vou propor o seguinte. A professora Lucia, a professora Ivete, a professora Inês vão estar com a gente aqui durante todo o dia de hoje e amanhã. Eu acho que todo mundo vai ter oportunidade de até conversar pessoalmente e tirar suas dúvidas. Mas então eu queria combinar com vocês o seguinte, a gente formular algumas questões e em 5 minutos a gente fecha para depois tomar um cafezinho. Então, eu queria que as questões fossem formuladas naquele microfone, porque nós estamos gravando, e se não for naquele microfone, a gente vai perder a qualidade de áudio. Então, eu pensei no seguinte, 3 questões, para a gente poder dar oportunidade para ter uma conversa mais coletiva, e depois a gente toma um café, e aí vocês também, durante todo o nosso evento, vocês vão ter oportunidade de tirar outras dúvidas. Quem se habilita, gente? Não? Ninguém tem questão? Não? Isso é falta de café? Não? Excesso de informação. Então, precisamos de... Bom, tudo bem. Então, vamos para o café. Vai ser servido aqui ao lado. Vamos dar alguma coisa como uns 10 minutos de intervalo.
É. A ausência de perguntas não quer dizer, né, que não gerou interesse. Lógico, lógico. Essa angústia e vontade de fazer. Gente, outra coisa, no envelope que vocês estão recebendo tem um crachá com o nome de vocês e uma série de bolinhas coloridas. Todo mundo vai ter o crachá aí. A bolinha colorida representa o grupo, os GTs que vocês vão participar hoje à tarde, e as bolinhas, a prateada, o minicurso que vocês vão fazer amanhã de manhã, e a dourada, o minicurso da tarde, tá bom? Mas usem o crachá, principalmente agora no café, eu acho que é uma oportunidade legal de estar conhecendo as pessoas. Então, 10 minutos, tá bom, gente? Para a gente começar outra mesa. Eu agradeço imensamente a Lucy, Ivete, principalmente a professora Inês, que nos abrilhantou, nos trouxe um monte de informações e um monte de questões. Ao café, então, gente.